Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Parando aqui, fazendo essa parada aqui, estamos estacionados e fazendo releitura de alguns livros. Para nós é importante não apenas ler bons livros, e tem muitos livros bons que fazem conto-relatos, histórias reais para nós. Preferimos essas histórias reais mesmo, relatos nacionais e estrangeiros. E não apenas ler, mas também reler. E eventualmente reler pode ser bastante importante para relembrar alguns aspectos ou até atentar para alguns pontos que na primeira leitura não foi possível compreender ou aprender naquele momento. Por isso a releitura também é importante. É o que nós estamos fazendo aqui, estacionado, fazendo a releitura desse livro aqui, Charlie Oscar Tango, do Cotte. Os autores são Eduardo Bettini e o Fabiano Tomasi. Esse livro aqui nós recebemos diretamente das mãos do Tomasi. Nós demos nossos livros para ele, fizemos a troca, nossos livros para ele, ele nos entregou seus livros. Esse aqui, portanto, das próprias mãos, é um livro bastante interessante, que conta o Cotte da Polícia Federal, como alguns aspectos de operações, ingressos, como que se faz para adentrar nesse mundo do Cotte. E fazendo a releitura aqui de alguns aspectos importantes, e dentro aqui o que chamou a atenção, e parando aqui, já que estamos estacionados aqui para fazer um vídeo para aqueles que são interessados, um capítulo bastante interessante, é isso aqui, é o capítulo 3º, que fala da forja. Forja, para quem tiver interesse nesse livro, a forja. Nesse capítulo 3 aqui desse livro, do Cotte, esse alfabeto fonético da OTAN, o internacional, Cotte, Charlie Oscar Tango, significa essa sigla para o Cotte. Nesse capítulo 3 aqui, que fala da forja, fala que a comparação que é feita não é especificamente só esse livro que faz essa comparação, vários outros também fazem uma espécie de analogia como essa, mas é interessante como foi bem colocado aqui, tanto pelo Tomasi como pelo Bettini, esse aspecto de que o guerreiro seria como se fosse um metal, sem uma forma, sem uma utilidade específica até aquele momento, até que ele é forjado nos seus treinamentos e é submetido ao fogo, à água, ao frio, à pressão, às marteladas, às marretadas, para que depois então, depois de passar por essa forja, ele tome uma forma e daí sim passe a ser uma ferramenta destinada para uma específica utilidade. E daí sim passa a ser essa utilidade. E daí essa analogia de como os guerreiros em si tem que passar por essas forjas. Claro que essa analogia não serve só para os guerreiros em gerais, nem para a força de segurança em geral. Muitas vezes, infelizmente, a própria vida coloca provações incríveis e a própria vida já é uma espécie de forja para muitas situações que infelizmente muitas pessoas acabam tendo que passar e se superar e acabam sendo uma espécie de guerreiros. Mas essa analogia vale para uma série de fatores, portanto, né? Como realmente tem que passar por essas pressões marretadas, fogo, calor, frio, água, para se transformar em algo maior, como nesse caso aqui, nessa analogia com guerreiros. Pegando aqui, fazendo essa comparação, nós aqui entendemos também, parando aqui, entendemos que para ser rastreador, a linha também é mais ou menos essa. Não exatamente não necessariamente precisar passar pelos rigores que equipes especializadas de guerreiros passam para sua formação, para se transformarem então realmente nesses guerreiros. Realmente são treinamentos dessas equipes especializadas em geral, tanto todas elas das forças de segurança em geral, busca e salvamento em geral, são realmente treinamentos bastante exaustivos, não necessariamente que o rastreador tenha que passar por tudo isso. Hoje em dia está inclusive na moda muitos cursos por aí que exigem coisas que na verdade não tem muita realidade com a função em si ou com aquilo que vai ser realizado pela pessoa, mas como virou um modismo falar de guerreiros, falar de caveiras, muitos cursos acabam indo por essa linha de doutrina que parece que nem é, naquele caso específico, a mais adequada. Mas fazendo a comparação aqui, não nos rigores em si desses treinamentos, mas para nós sim parece que essa analogia de forja é uma boa analogia para o rastreador também. O rastreador não deixa de ter que passar também por uma espécie de forja para conseguir se tornar um rastreador. Ou seja, em alguns filmes aparece a figura de um rastreador, alguns são raros, mas algumas vezes aparece o rastreador rastreando rápido, de uma maneira ágil, né? Como se fosse ali o herói do filme, mas na verdade aqueles que são mateiros, rastreadores, sabem que muitas vezes o rastreamento é muito exigente, é frustrante, é sujo, exige muito porque vai ter que rastejar, se sujar, ficar exposto a insetos, por exemplo. Então existe sim uma grande dignidade, mas muitas vezes acaba acontecendo que é algo que realmente vai exigir, não só fisicamente, mas do psicológico, em razão de todas essas provações que para nós não deixam de ser uma forja, pelas quais passa aquela
pessoa. Claro, e daí para se conseguir ultrapassar esses limites, claro, isso vale para todos os aspectos da vida em geral, é necessário ter um porquê motivador para que a pessoa continue seguindo naquilo. Por exemplo, no fato de ser rastreador, tem que se ter uma motivação forte realmente para querer ser um rastreador, independente das finalidades. Aí pode ser várias finalidades, né? Pode ser que eventualmente, por exemplo, uma pessoa tenha uma motivação forte, um porquê forte para ser um rastreador, por exemplo, não porque ela quer procurar pessoas, nada, mas porque as imposições da vida acabaram levando ela àquele estilo de vida, por exemplo, ribeirinhos, pessoas extrativistas eventualmente, que vivem, por exemplo, da sobrevivência, da subsistência do extrativismo, daquilo que se consegue pegar nessas selvas, nas remotas, aquilo passa a ser uma necessidade para ela. E o porquê para aquela pessoa, por exemplo, é manter a própria vida dela e dos seus familiares, por exemplo. Para outros ambientalistas pode ser conseguir rastrear animais, para busca de salvamento terrestre pode ser salvar vidas, para os agentes das forças de segurança podem ser prender meliantes, eventualmente, para o pessoal que faz as forças de segurança que fazem segurança de fronteira para evitar que as fronteiras sejam cruzadas e sejam alvo de criminalidade. Aí vem o porquê de cada um. Aí depende de cada um, o porquê, a motivação por trás desse porquê que vai manter ela alinhada e conseguir que ela realmente se mantenha, aprenda e consolide aqueles entendimentos. Porque também se não tiver essa motivação forte, essas habilidades vão ser só mais uma que ela vai incorporar e depois vai esquecer, como tantas que nós fazemos isso também ao longo da vida. Às vezes nós incorporamos algumas habilidades e depois ela perde aquela finalidade naquele momento, muda os seus objetivos e vai rapidamente se esquecendo. Essas habilidades, inclusive, todas elas, não só de rastreamento, mas as habilidades em si, se não forem colocadas em prática, tanto conhecimento vai enfraquecendo, vai se apagando, mas também rapidamente as habilidades vão se degradando e vai dificultando cada vez mais, afastando a pessoa daquele seu objetivo final que seria do rastreamento. Mas não tem, isso depende, claro, dos objetivos de cada pessoa, das finalidades em si. Pode ser que alguém tenha feito ingressado nessa área do rastreamento só para conhecer realmente, e para nós é bastante recomendado, inclusive, que qualquer equipe, seja lá de ambientalista, busca de salvamento, perseguição de foragidos, proteção de fronteira, todos os integrantes que de uma maneira ou de outra estão envolvidos com essas atividades em ambientes naturais, que envolvem de alguma maneira as técnicas de rastreamento, deveriam sim realmente se aprofundar, nem que não exatamente para se tornar um rastreador, mas sim eventualmente para saber como é que funciona, entender as técnicas, inclusive para em momentos de missões reais ou de situações, entender as dificuldades e que eventualmente as equipes que estão lá em campo eventualmente estão enfrentando nesse rastreamento. O rastreamento, portanto, é tudo isso, depende da motivação de cada um, mas muitas vezes também tem que ter o psicológico forte, porque muitas vezes vai ser frustrante não encontrar aquele animal, não encontrar aquela pessoa que está sendo buscada, ou aquele foragido que se evadiu. Vai ser psicologicamente bastante perturbador essa frustração, mas isso realmente acontece, não é para nós, o rastreamento sempre é uma atividade bastante complexa. Mas para nós aqui, né, estacionado aqui, fazendo a releitura do livro, para aqueles que são interessados, para aqueles que não são interessados pode parecer uma bobagem qualquer, mas para aqueles que são interessados, mateiros, vivem acompanhando querem se desenvolver nesses aspectos de rastreamento, de atividades em ambientes naturais, isso pode ser algo interessante. Então, parando aqui, estacionado, fazendo a releitura desse livro muito bom, recomendamos aqui, esse livro muito bom, pegando esse capítulo 3º aqui, especificamente da forja, fazendo essa analogia com os aspectos do rastreador. Portanto, me pareceu interessante, para aqueles que são interessados no rastreamento, pode ser útil também, foi útil para nós, eventualmente pode ser útil para aqueles que eventualmente são também mateiros e desenvolvem também, realizam essas atividades de rastreamento. Esse, portanto, é mais o nosso vídeo aqui, fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.